Bom dia, turma 100, 101. Vocês estão bem? Espero que sim. Estão estudando? Lembrem-se que tem que entregar a prova, as atividades ainda hoje, hein? Não esqueçam. Terça-feira. A atividade física e matemática, tá bom? Nós vamos ver aqui a aula sobre função exponencial, aula de matemática, não é física não, nós vamos ver aula de matemática. Nós vamos estudar a parte de função exponencial, mas para isso nós temos que fazer uma revisão novamente sobre potenciação. Então, revisão sobre potenciação, não esqueçam, revisão sobre potenciação. Isso aqui nós vimos lá no primeiro bimestre, no início, tá bom? Isso aqui é necessário para que se estudem a parte de função exponencial e, na sequência, estudar logaritmo. Se você não souber a parte de potenciação, você vai ter dificuldade em função exponencial e, em consequência, vai ter mais dificuldade na parte de logaritmo. Portanto, gente, preste bem atenção, dê uma estudada. Dona Domingas, você não deu mais o ar da sua graça. Railane, Kailane, também não. E outros por aí que também sumiram, né? Por favor, retornem às aulas. Então, vamos começar estudando a parte de potenciação e estudar expoente inteiro positivo. Expoente inteiro positivo, ou seja, potência com expoente inteiro positivo. Então, aqui, ó, diz o seguinte: para escrever o número na forma de potência, usamos a seguinte notação. Aqui nós temos a notação algébrica com letras. A elevado a n igual a vezes a infinitas vezes. Quem vai mandar é esse n. Ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí afora, tá? Pode ser negativo? Pode. Nós vamos estudar cada situação dessa. Então, primeiro, a potência, você vai pegar a base, que é o A, multiplicar quantas vezes for o N. Se o N for 2, você vai multiplicar A vezes A, com números, 2 vezes 2. Se o N for 3, você vai multiplicar A vezes A vezes A, ou seja, 3 vezes A. Não é 3 vezes A, é 3 vezes o A. 1A, 2A, 3A. Se você multiplicar o N por A, vai dar errado. Então, o N, você vai pegar o A e multiplicar tantas vezes quantas for o N, tá ok? Então, aqui nós temos o A chamado de base, o N chamado de expoente. E a multiplicação dessas bases nós vamos chamar de fatores. Esse A tem que ser diferente de zero. Então, a potência, nós temos o A chamado de base, ok? O N é chamado de expoente e a multiplicação desse A elevado a N, nós temos a multiplicação dos fatores. Tá bom, gente? Olha o que diz aqui, ó. A é a base, número que está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, você vai multiplicar ele por ele mesmo tantas vezes quanto for o N. O N é que manda. Não pode você multiplicar o N vezes A. É o A tantas vezes quantos for o N. Se o N for 2, você multiplicar A vezes A. Então, ele diz aqui, ó, multiplicado por ele mesmo. Expoente, o número de vezes que o número é multiplicado. Para melhor entender a potenciação, no caso do número 2 elevado a 3, ó, então ele dá um exemplo aqui com o número. Esse 2 é como se fosse o A. O 3 é o expoente. Então, 2 elevado a 3. Ó. Então, 2 elevado à terceira potência é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, 2 à terceira é igual a 8. Não esqueçam que o expoente manda você multiplicar a base tantas vezes quanto for o
expoente. Se você multiplicar isso aqui, ó, 2 vezes 3 daria 6. Na realidade, é 2, 3 vezes, ó. 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Tá ok, gente? Bem fácil, né? Então, ó, ele está dizendo aqui que 2 é a base, porque 2 é a terceira, o 3 é o expoente. A multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 é o resultado do produto da base vezes a base vezes a base. Tá ok, gente? Outro exemplo aqui numérico, ó. Você tem 5 ao quadrado. Então, lê 5 elevado à segunda potência ou 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, você vai pegar essa base e multiplicar por ele mesmo tantas vezes quanto for o expoente. Então, 5 vezes 5, 25. Se você multiplicar 2 vezes 5, dá 10. Está errado. É ele vezes ele, quantas vezes for o 2. Você vai repetir a base quantas vezes for o expoente. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. Bem fácil, né? Outro número aqui, ó. Outra potência, 3 elevado à terceira. Então, 3 elevado à terceira potência ou 3 ao cubo, onde 3 à terceira é 3 vezes 3 vezes 3. Dá quanto? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, o que nós temos que saber? Fazer as operações, né? Isso aqui tem que saber de cor salteado. É exatamente o que se chama de aprender tabuada. Veja que a tabuada é interessante. Hoje nem se fala mais em tabuada, né? Mas fica mais fácil, você pega isso aqui na internet, aprende a tabuada de 1 até 9, que aí você, tanto para a soma como para a subtração e para a multiplicação e para a divisão, né? Quem não sabe tabuada não vai aprender matemática. 3 elevado à terceira. Então, 3 elevado à terceira, referente a esse caso aqui, ó, significa 3 vezes 3 vezes 3, dá 3 elevado a 27. Agora, outro caso, ó, 2 elevado à quinta potência. Fica, observe bem aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, você vai repetir a base quantas vezes for o expoente. Tem quanto aqui? 5. Então, você vai ter 5, 2. Ó. Não é 5 vezes 2, porque 5 vezes 2 dá 10. E olha quando dá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, 2, exatamente o expoente. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 2 à quinta é igual a 32. Se aqui fosse a sexta, era 32 vezes 2, daria 64. Se fosse a sétima, era 64 vezes 2, dá 128. A oitava, 2 à oitava, daria 128 vezes 2, dá 256. A nona, dá 256 vezes 2, dá 512. A décima, 512 vezes 2, dá 1024. E aí vai, gente. Então, potência com expoente positivo, você pega a base, repete quantas vezes for o número do expoente e vai multiplicando e encontra o produto. Ok, gente? Não esqueçam desse detalhezinho. Isso é simplesmente tabuada de outra forma. Agora nós temos o expoente inteiro negativo. Até então nós trabalhamos com expoente positivo. Agora nós vamos trabalhar com expoente negativo. Aqui é muito fácil. Quando uma potência possui expoente negativo, a propriedade usada para calcular é a seguinte. Lá, eu me lembro no primeiro bimestre, quando eu fui dar a revisão de potência, eu falei disso aqui e mostrei o seguinte, que um professor, eu vi falando isso aqui na internet, ele colocou a potência com expoente negativo e foi para próximo do quadro e virou de cabeça para baixo. O que ele ia mostrar? Que a potência com expoente negativo, ela inverte, ó, inverte a base aqui não é x, então ficou 1 sobre x, inverteu. Ele ficou de cabeça para baixo para mostrar que quando o expoente é negativo, ele inverte. Elevado ao expoente positivo. Então, ó, se está com o expoente negativo, você inverte a base
e muda o sinal do expoente. Ó. Ele era negativo, fica positivo. Ah, professor, mas bem aqui tem 1 sobre x elevado a n. Sim, porque 1 elevado a n é o próprio 1. X elevado a n é o x elevado a n. Então, toda potência com expoente negativo é igual a uma fração que tem para numerador a unidade, para denominador a base, elevado ao expoente positivo. Olha o que ele diz aqui mais fácil. Essa propriedade é geralmente lida da seguinte maneira. Quando uma potência possui expoente negativo, inverte sua base, está aqui invertido. Ó. Ele era x elevado a menos n, ficou 1 sobre x. E a potência, você troca de sinal, o expoente. Inverte a base, também um sinal do expoente. Ó. Sinal do expoente. Na realidade, o sinal do expoente, você troca o sinal, está negativo, fica positivo. E o que vai acontecer? É que o denominador fica com expoente positivo, tá ok? Então, potência com expoente negativo, você inverte a base e troca o sinal do expoente, tá bom? Então, para resolver potência com expoente negativo, proceda da seguinte maneira. Escreva a base de potência na forma de fração, está lá, ó, forma de fração, que você inverteu, vai ficar 1 sobre a base. E aí fica fração. Base da potência na forma de fração. Inverta a base e também o sinal do expoente. Eu não gosto muito dessa palavra de inverter o sinal do expoente. Você aqui não inverte, você apenas torna o sinal simétrico. Ele é menos, fica mais. É menos, fica mais. É menos, fica mais. É menos, fica mais. Tá bom? Não tenha dúvida. Um exemplo aqui, ó, com número. Olha aqui, ó. 4 elevado a menos 3. O que ele fez? Ó? Inverteu a base, 1 sobre 4, e trocou o sinal. Ó. Era 4, ficou 1 sobre 4, elevado à terceira potência. Então, 1 elevado a 3 fica 1 elevado a 3, que é o próprio 1. 4 elevado à terceira é igual a... eu não sei quanto é que dá 4 à terceira. Só você multiplicar 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Não é preciso você decorar quanto é 4 elevado à terceira. Aí você pega ele aqui e desenvolveu. 4 elevado a 3 vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 3 vezes o 4. Não é 3 vezes 4, é 3 vezes o 4. Então, 1, 4, 2, 4, 3, 4. Multiplicando os 3, ó, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, a resposta de 4 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 64. Ah, professor, eu não entendi, foi bulufa. Vamos voltar. Potência com expoente negativo. Você inverte a base, quem é a base? É 4, então vai ficar 1 sobre 4. Toda vez? Toda vez. E o expoente, você troca o sinal. Ó. E aí você desenvolve. 1 elevado à terceira é o próprio 1, está aqui. Ó. 4 elevado à terceira fica 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, não é preciso decorar. Vamos agora ver, ó, potência de fração. Então, está aqui fração. Ó. São potências cuja base é uma fração. Está aqui, ó. Quando é que é fração? Quando você tem uma barra aqui, o que é barra? É divisão. Então, x dividido por y. Para resolvê-la, basta elevar separadamente numerador e denominador ao expoente dessa potência. Basta elevar separadamente numerador e denominador. Observe que aqui o expoente não é negativo, o expoente é positivo, é um número inteiro. Então, você vai elevar o numerador ao expoente e o denominador ao expoente. Professor, por que eu sei disso? Porque eu tenho um parênteses, a fração está entre parênteses e o expoente é tanto do x como do y. Se não tivesse esse parênteses, o expoente seria só do x. Mas tem o parênteses, significa que o expoente vale tanto para o numerador como para o denominador. E aí, professor, multiplico aqui, ó, que é o expoente do x, é 1. 1 vezes n dá n. Quem é o expoente do y? É 1. 1 vezes n dá n.
Tá ok? Então, essa fração está elevado a um expoente. Eu tenho tanto o numerador elevado ao mesmo expoente como o denominador. Deu para entender, gente? Acredito que sim, né? A potência acima calculamos x elevado a n, que é a base do numerador, e o y elevado a n. Exemplo, 8 sobre 9 elevado a menos 2, né? Se eu tivesse aqui, ó, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, desse jeito assim, ó, entre parênteses, 3 dividido por 2, 2 dividido por 3, elevado à terceira potência. Isso aqui, gente, ó, seria a mesma coisa, ó, que 2 elevado à terceira, dividido por 3 elevado à terceira potência, que é igual a... Quem é 2 à terceira? 2 à terceira é, ó, se ficaria assim, 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 3 vezes 3 vezes 3. Dá quanto isso aqui, ó? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 dividido por, aqui, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3 são 27. Então, ficaria 8 sobre 27. Então, um exemplo da situação acima. Ah, professor, mas está diferente do de cima. Não, está igualzinho. Ó. Tem uma barra aqui, só que a barra está na diagonal. Mas está dizendo que o 2 está dividindo o 3 elevado ao expoente. Você vai encontrar muito, inclusive na internet, a linguagem com essa cara aqui, ó, com esse chapeuzinho, que significa multiplicando pelo expoente. Então, é um exemplo da potência fracionária, tá? Então, aqui nós temos, ó, segundo caso, ó, aqui nós temos uma potência com expoente negativo. Então, nós temos 8 sobre 9 elevado a menos 2. O que nós dissemos lá na regra? Você inverte a base. Ora, se eu inverto, tem 8 sobre 9, vai ficar 9 sobre 8. Está bem aqui, ó. Então, 8 sobre 9 elevado a menos 2. Eu inverto a base. Aqui é a base, ó. A base que foi dada. 8 sobre 9 elevado a menos 2. Eu pego essa base e inverto. Tá 8 nono, fica 9 sobre 8. E troco o sinal, ó. Aí fica 9 ao quadrado e 8 ao quadrado. Por quê, professor? Porque o expoente 9 é 1. 1 vezes 2 dá 2. O expoente do 8 é 1. 1 vezes 2 dá 2. Por isso é que tem o parênteses. 9 ao quadrado dá 81. 8 ao quadrado dá 64. Então, 8 sobre 9 elevado a menos 2 é igual a 81 sobre 64. Não entendi, professor. De novo, ó. Pego a base e inverto. Inverter, gente, é você estar nessa posição, ó, e fazer isso, ó. Ou seja, vira de cabeça para baixo. Então, ficou 9 ao quadrado sobre 8 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81 e 8 ao quadrado é 64. Não esqueça que potência com expoente negativo, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Se está negativo, vai ficar positivo. Vamos ver agora o produto. Produto de potência da mesma base. Esse é o mais fácil. Observe aqui, ó. 3 elevado à terceira, 3 elevado à quarta. Bases iguais. Inicialmente, você poderia fazer assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aí, ó. Tá? 3. Não está multiplicando? Tá, né? Então, ficaria 3 vezes 3 vezes 3, que é do primeiro membro, e aí vem o segundo elemento, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quanto ficaria aqui, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3 é 243, vezes 3 vai dar 600 e pouco, vezes 3 vai dar um valor bem grande.
Então, ó, o que você faz? Se você multiplicar isso aqui, eu tenho quantos? 3, 2, 4, 6, 7. Então, você tem 3 elevado a 7. Como é que você faz isso aqui? Conserva a base, ó, conserva a base e soma-se os expoentes. O que ele quer fazer com isso aqui? É que quando esse número é bastante grande, não é preciso você desenvolver. Basta você deixar em forma de potência, tá ok, gente? Então, 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 9 dá 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 612, vezes 3 vai dar 1.800 e pouco, tá? Então, quando o número é grande, você deixa em forma de potência. Então, o que é produto de potência na minha base? Como é que se faz? Conserva-se a base, tá bem aqui, ó, e soma-se os expoentes. 3 mais 4, 7. Observe que aqui ele não desenvolveu, porque dá um número grande. Então, deixa em forma de potência. Quando o número é muito grande, não é preciso desenvolver. Faça e deixe em forma de potência. Então, ó, algebricamente, você tem aqui, ó, produto de potência da mesma base. Conserva-se a base, o A é só 1, e soma-se os expoentes. Então, gente, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma-se os expoentes, tá ok? Na divisão, em vez de você somar, você divide, ó. Então, você tem 5 elevado a nona, dividir por 5 elevado a sétima potência. Quem vai ser aqui? Chamar de quociente aqui, ó. A divisão, você não encontra um quociente. Dividindo isso por esse, você tem um quociente. Então, o que diz isso aqui? Você conserva a base e subtrai seus expoentes. Tá ok? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele fez tipo uma equaçãozinha aqui, ó. Disse que Q, se somente se Q elevado, vezes 5 elevado à sétima. Mas eu sei que se eu somar não, na divisão eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 9 menos 7 tem que dar 2, tá bem aqui, ó. Bem aqui, Q elevado a 2, pois Q, aí ele fez pelo produto, 5 ao quadrado vezes 5 à sétima, conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui dá o produto. Agora, bem aqui, ó, dá a divisão. Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, está bem aqui, igual a 5 elevado a 2. Olha o que ele fez bem aqui, ó. 5 elevado a nona, dividir por 5 elevado a 7. Dá 5 nono menos 7. 9 menos 7 dá 2. Então, divisão de potência da mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. No produto, em caso de produto, eu conservo a base e somo os expoentes. Na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. E aqui ele fez algebricamente, ó, A elevado a M dividido por A elevado a M. Conserva a base e subtrai os expoentes. Fica M menos N. Então, vamos repetir. No produto, eu conservo a base e somo os expoentes. Na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Exemplo, esse aqui, ó. Divisão de potência da mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Então, gente, não esqueçam dessas duas, principalmente dessas duas propriedades. Elas são interessantes e você vai usar muito lá na parte de equação exponencial e automaticamente vai usar em logaritmo. Essa de multiplicação, divisão e expoente negativo. Quando o expoente é negativo, o que se faz, gente? O que se faz? Inverte-se a base e troca o sinal do expoente. Se ele é negativo, sempre vai ser negativo. Só que quando eu troco o sinal, vai ficar positivo.
No caso do produto de potência da mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Na divisão, eu conservo a base, está bem aqui, ó. Conserva-se a base, conserva é manter a mesma, né? E subtrai os expoentes. 9 menos 7 dá 2, ou seja, 5 ao quadrado dá 25. Então, 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 7 é igual a 5 ao quadrado, que dá 25. Tá ok, gente? E ele mostra aqui algebricamente, ó, divisão de potência da mesma base. Conserva a base e subtrai seus expoentes. Ah, professor, mas quanto é m menos n? Não sei, depende do número. É que for 5, é que for 2, vai dar 3. É que for 10, é que for 4, vai dar 6. É que for 3, é que for 1, vai dar 2. Tá ok, gente? Então, meus queridos, é isso que nós temos que entender. Quando o expoente é positivo, inteiro, o que se faz? Vai se pegar aquela base e multiplicar tantas vezes quanto for o expoente. É o que diz na primeira regrinha, ó. Expoente inteiro. Pega-se a base e multiplica tantas vezes quanto for o valor de n. Quando você tem um negativo, você troca, você inverte a base e muda o sinal do expoente. Tá ok? Quando é, no caso, quando a base é fracionária e o expoente é inteiro, eleva o numerador e o denominador pelo próprio expoente. Quando o expoente é negativo, tá? E a base, o que vai fazer com a base? Você vai pegar a base e inverter. E o expoente trocar o sinal. Se está menos, vai para mais, tá bom? Quando é fracionário, você pega o numerador, eleva ao expoente. E pega o denominador e eleva ao expoente. Vimos o exemplo aqui, ó. 2 dividido por 3 elevado à terceira potência. Fica 2 à terceira dividido por 3 à terceira. Quem é 2 à terceira? É 2 vezes 2 vezes 2. Quem é 3 à terceira? 3 vezes 3 vezes 3. Aqui dá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 sobre 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3 são 27. Então, não tenha dúvida, não tenha medo de errar. Tentem fazer a coisa, né? E você só vai aprender se fizer exercício. Está aqui um caso com número. Nesse caso aqui ele é fracionário com expoente negativo. O que se fez? Inverteu as bases, ó. Estava 8 sobre 9, fica 9 sobre 8 elevado a 2, porque trocou o sinal de menos por mais, ó. Aí fica 9 ao quadrado, 8 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81, 8 ao quadrado, 64. Ok, gente? Não tem dificuldade. Potência da mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Na divisão, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, divisão de potência da mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Deu para entender, gente? Eu espero que tenha entendido. Pegam os exercícios do livro, da internet, né? Vocês têm um livro de matemática, vão lá na parte de potenciação, façam uma revisão, porque logo, logo nós vamos ver a parte de equação exponencial, que é você trabalhar com números e expoente em forma de letra, ou seja, você vai ter variável no expoente. E essa variável é o que nós vamos calcular. E para isso nós vamos ter que sempre transformar as bases, tanto de um lado, no caso do primeiro membro, como do segundo. Para encontrar uma igualdade, a partir dessa igualdade, nós vamos igualar os expoentes e encontrar o valor daquela variável. Tá ok, gente? A gente vê
mais detalhe na próxima aula. Acredito que eu vou fazer mais uns 2 exercícios sobre isso aqui, parte de potenciação, para que nós entramos na parte de equação exponencial. É muito bonita essa parte de equação exponencial, vale a pena. Agora, façam um sacrifício, voltem a assistir às aulas. Eu pedi para que cada aluno que assistisse botasse um ok, botasse o nome, né? Teve um dia que mais de 10 disseram ok. Só que eu fui ver lá na aula, só tinha 4 pessoas que compartilharam. Então, não adianta dizer que assistiu e não ter compartilhado lá na aula, né? Porque a gente sabe, a gente também não é tão criança. Eu espero que mande atividade por todo o dia de hoje, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.